Oi pessoal, Karina Linhares, terapeuta holística, especialista no gráfico da vida. Essa live não consegui deixar gravada no Instagram, sabe que eu sempre tenho problemas técnicos. Mas vamos lá, relacionamentos tóxicos e abusivos, né? Tudo que foi falado na live vai ser repetido aqui de uma maneira bem simplificada, né? Vamos dizer assim. Então eu gostaria de iniciar essa live com agradecimento profundo a todos que participam, né? O conteúdo dessa live se dá sob o ponto de vista do gráfico da vida, da terapia do gráfico da vida, que é a terapia que eu trabalho, e as minhas experiências e vivências profissionais e pessoais, né? Então, o meu propósito de vida é contribuir aí para o bem-estar, né? Deixar sementes de amor, de luz a todos que possam aí receber um pouco desse meu conhecimento, né? Nessa minha caminhada, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá, falar um pouquinho das minhas qualificações profissionais, né? Eu sou terapeuta holística, formada em educação física, com especialização em fitness, aquafitness, recreação terapêutica, psicomotricidade, incluindo também atividades físicas para portadores de necessidades especiais. Em 1988, eu criei um programa de exercícios terapêuticos chamado TBP, The Body Paths, e até hoje eu trabalho nessa área com gerenciamento de estresse, né, para empresas ou para indivíduos, onde eu praticamente coloco todo o meu conhecimento ali na forma de movimento, né, do corpo, da mente e do espírito. Vamos dizer assim, eu trabalho nessa trilogia, né? Esse programa ele auxilia muito na redução de estresse, ansiedade, depressão, entre outros desequilíbrios psicossomáticos, né? Então, esse é um pouquinho aí da minha trajetória, vamos dizer assim, em termos de profissão, né? Eu também sou Master Reiki, biomagnetista, hipnoterapeuta, dou cursos de cura quântica, meditação e gerenciamento de estresse para empresas, como eu falei, né? Sou fundadora do Iris Holistic Care e a gente trabalha aí com programas de desenvolvimento e autoconhecimento, né? Vamos parar de blá 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 e falar diretamente ao assunto sobre relacionamentos abusivos e tóxicos, né? O quanto, assim, quando a gente fala no assunto, né? Relacionamentos tóxicos, a gente pensa em quê, né? Em alguém que te sufoca de alguma maneira, em alguém que te poda, que te limita, né? O relacionamento tóxico, ele não tem idade, sexo, condição, né? Ele pode vir de várias formas, né? Pai, mãe, esposa, marido, chefe no trabalho, por exemplo, colegas de trabalho, vizinhos, né? E por aí vai. O objetivo dessa live não é ter nenhum aprofundamento sobre o que é, sobre nada disso, a não ser dar um apanhado geral e algumas dicas úteis para ajudar, porque no decorrer da vida nós nos encontramos aí com pessoas, né, que passam por essa situação, ou nós mesmos, às vezes sem nem perceber diretamente, né? Quando a gente se vê, tá envolvido numa situação dessas, né? Então é importante saber o que fazer na realidade, como realmente ajudar, né? E ajudar o quê? No entendimento, né? Na busca de ferramentas que vão tornar essa situação menos desafiadora, né? Porque muitas vezes nós não podemos deixar de conviver com aquela pessoa, né? Você nasce numa família, tem um pai e uma mãe, às vezes, né? Até você atingir uma idade que você possa sair dessa situação ou que você seja independente, você tem que conviver e você, com todos os traumas que isso possa gerar, né, na sua forma de viver e se relacionar, também com outras pessoas, né? Então,
é preciso tomar algumas atitudes aí para que possa se evitar aí conflitos e tragédias que podem aí vir a surgir a partir do momento que se escalem essas, né, essa toxicidade, vamos dizer assim, né? Qual seria o maior objetivo, né, de uma pessoa tóxica? Qual é o objetivo? O objetivo é tirar a sua paz. Já vou falando logo. É tirar a sua paz, tirar a paz do ambiente, seja em casa ou em qualquer lugar, no trabalho, né? Elas gostam mesmo de tornar a vida difícil, pesada, infeliz, um inferno. Essa que é a verdade. Que você fala, minha vida tá um inferno, fulano falou e é exatamente isso, né? É um inferno interno também, porque a pessoa, por mais que ela não tenha consciência do que ela faz, e nós vamos falar sobre isso, ela não tem a paz dentro dela. Ninguém tem paz com tantos desequilíbrios assim, né? E assim, elas, além de tornar a nossa vida difícil, para atingir os objetivos, muitas vezes elas cativam para depois castigar, né? Então elas têm o dom de colocar a culpa nos outros, nunca a culpa é delas, né? E esse cativar é o que na realidade, né? Esse cativar é buscar no meio, nas pessoas, a criar uma identidade onde ela se esconde ou esconde esse lado abusivo e tóxico, né? Então, para algumas pessoas da convivência, que elas não têm o mesmo poder, elas precisam criar assim um grupo que confie nela, que tenham nela muitos como melhor amigo, como aquela pessoa que está sempre pronta a ajudar para qualquer coisa, né? E a partir daí ela cria aquela fortaleza, né? Aquela blindagem onde a maioria das pessoas jamais vai identificar que é uma pessoa abusiva, né? Seja no trabalho, seja com a família, né? Nossa, imagina, você reclama do fulano, fulano é tão bom, maravilhoso ou maravilhosa, né? Mas no dia a dia ou naquela relação tóxica que ela cria com alguém, né? Ou às vezes é mais que uma pessoa, mas que vai assim realmente causar um desequilíbrio muito grande, né? Na vida dessas pessoas. Então, o mundo delas interno é também destrutivo, desequilibrado internamente, e a paz é impossível de ser vivenciada, né? Você realmente não tem paz, né, com uma pessoa dessas nessa convivência, nessa relação, né? E o humor das pessoas oscila demais. É como uma montanha russa. Um dia tão bem, outro dia tão depressivo, outro dia se escondem, não querem falar com ninguém. Enfim, são pessoas altamente depressivas. Muito embora é o que eu falei, às vezes parecem ser as pessoas mais felizes do mundo para outras pessoas, né? Então, nem sempre uma pessoa que vive um relacionamento tóxico se dá conta disso, né? Demora às vezes para cair a ficha, né? E muito menos para quem é tóxico também, né? Porque para eles estão fazendo tudo isso para o bem maior da pessoa, né? Da vítima, se é que a gente pode dizer que tem vítima, né? Então, para quem é tóxico, tem um relacionamento tóxico, muitas vezes essas causas desse desequilíbrio são das mais diversas, né? Então não cabe aqui para nós ir se aprofundar nisso, como eu falei, né? Mas existem, o que a gente pode falar é que estas causas, elas sempre estiveram lá, de uma maneira ou de outra, né? Guardadinhas ali no subconsciente, e se repetem durante a vida em graus menores ou maiores. Como eu sou radiestesista,
Então a gente fala em fluxo, né? Às vezes o fluxo sobe, desce de acordo com as emoções, de acordo com os sentimentos, né? E eu diria que sobre o aspecto da mente, né? Sobre o ponto de vista da mente, nós atraímos estas pessoas com as informações que estão lá no nosso subconsciente, né? E que se projetam aí pela lei da atração, né? Então a gente considera isso também. Mas aí você, quando eu falo, né? Você precisa entender a pessoa, precisa ter compaixão, precisa ter, né? Aí vão falar, puxa vida, mas Karina, eu não tenho sangue de barata. Eu não, eu gosto de partir para a briga mesmo para ver se eles entendem isso, aquilo, e entra em um conflito grande confrontando a pessoa, e eu diria que isso não é a melhor solução, né? Mesmo porque a pessoa não vai entender, ela não vai mudar, né? E isso tem que ficar bem claro aqui, eu deixo bem claro, né? A dica é mude-se a si mesmo, porque você não fica gravado em nenhuma parte do cérebro, da consciência dessa pessoa, aquilo que você está falando. Entra por aqui, sai por aqui, não fica registrado. Né? Porque a única coisa que está se processando quando você está brigando ou confrontando é como é que eu vou me vingar, como eu vou te colocar para baixo, como eu vou fazer para você se sentir miserável, entendeu? É isso que fica passando o tempo todo, não tem outra. Eles têm uma informação também no subconsciente que não permite ver nada além disso. Né? Ou projetar nada, porque a nossa mente é que projeta a nossa realidade, já falo isso muitas vezes nos meus vídeos, né? Então não aceite nenhum tipo de violência, nem violência física, mental, emocional, verbal, nada, por mínimo que seja, porque isso vai escalando e vai chegar uma hora que pode realmente desencadear algo muito mais grave, né? E entenda que a pessoa não tem a capacidade de assimilar, de perceber, ela não tem consciência das coisas que ela faz. Muito embora tenha um grau, às vezes, de maldade, mas ela não tem a consciência plena, né? Então, o objetivo dela realmente é tirar a sua paz. E a gente pode entender um pouco mais essas pessoas, né? Existem personagens diferentes para os atores tóxicos, vamos dizer assim, né? Tem aqueles que são os invejosos, que não podem ver você bem, né? Eles, a sua alegria ele vai jogar um balde de água fria rapidinho. Então, qualquer coisa que você se sinta bem, alegre, feliz, ele vai fazer de tudo, né? Ele que eu digo, não ele, mas o ser tóxico vai fazer de tudo para que você não se sinta bem, né? Eles são também manipuladores, o que eu falei, eles vão criar um ambiente onde vão fazer você sentir uma culpa total, onde as pessoas não vão te entender, porque vão falar que a culpa também é sua, visto que já foi criado todo um cenário favorável para que eles sejam os coitadinhos, né? Para que esses indivíduos sejam coitadinhos. Então, aquela manipulação pura também. Manipulação de querer que você faça tudo o que a pessoa quer. E vou falar, mesmo que você faça tudo do jeito que a pessoa queira, ainda assim vai encontrar um fiozinho de cabelo que não está de acordo, e ali vem a agressão, vem a crítica, enfim. Muitas vezes, como eu falei, eles se fazem de vítimas e de coitadinhos para os outros, né? Mas tem aqueles, por exemplo, que são muito maldosos,
assim, no sentido de que eles vão querer te desmoralizar, te colocar para baixo na frente de quem quer que seja. São aqueles que dão os feedbacks, né? Os feedbacks assim bem dados, né, para te humilhar na frente das pessoas. Aqueles que falam que estão fazendo bem para você, são críticas construtivas. Não leva a mal, é crítica construtiva. Gente, eu falo sempre, eu não acredito em críticas. Críticas construtivas ou não são críticas. São críticas, construtivas ou não. Então não cabe, né? Existem formas de você ajudar uma pessoa a que ela melhore, né? Para que ela tenha melhores resultados de acordo com a sua visão. Porque às vezes a sua visão também não é a mais correta. Mas, enfim, às vezes nós podemos sim contribuir para um outro ser humano de uma forma construtiva sem criticar, né? Simplesmente contribuindo, conversando, fazendo entender, mostrando outras possibilidades, né? Então, são aquelas pessoas que numa reunião, por exemplo, vão fazer de tudo para que você não possa expressar os seus valores, os seus projetos, vão colocar areia, sabe? Coloca areia, ou joga balde de água fria, é assim. Então eles começam a buscar picuinhas, coisas que não faz o menor sentido, mas que atrapalham o seu desenvolvimento, por exemplo, no seu trabalho, na sua empresa, né? Eles não têm empatia nenhuma, né? Eles colocam, às vezes, o passado sempre volta à tona. Você fez isso em 1900 e bolinha, e aponta o dedo para que você sinta mais culpa, né? Então eles não têm empatia, não têm compaixão, não te ajudam e falam mal de você pelas costas para os outros, falam muito mal para os outros, mas isso faz parte da manipulação, né? De camuflar aquilo que eles realmente são também, para que eles sejam vistos de uma forma, né? Normalmente eles, para as pessoas, são pessoas maravilhosas, que ajudam, que contribuem. Nossa, fulano me ajuda tanto, é uma pessoa maravilhosa, está sempre disposto, né? Então há de se criar também esta encenação toda que não condiz com a realidade daquilo que se projeta dentro de um relacionamento, né? Então, por isso que muitas vezes eles se fazem de vítimas, de coitadinhos, né? E, nossa, fulano me fez isso, desgraçou a minha vida, né? A gente tem que entender que isso também é uma forma de manipulação, né? E tem aqueles que, por exemplo, são muito, muito mais perigosos, que são os tiranos, que agridem, que gritam para te humilhar, né? É o que eu falei, eles, na realidade, eles têm uma autoestima muito baixa, né? Muito baixa. Então, ninguém percebe isso, porque normalmente são líderes, né? São pessoas que te passam segurança, são provedores na parte financeira também, né? E são donos daqueles melhores projetos que normalmente são copiados de alguma coisa, mas eles se sobressaem nisso para se camuflar, né? Então, eles têm sim uma autoestima muito baixa, mas quem olha de fora jamais vai entender dessa forma, né? A questão é como conviver. Como conviver com uma pessoa tóxica e não se afetar? Precisa ter sangue de barata? Olha, são escolhas que nós fazemos. Se você não tem como se afastar de uma vez ou afastar dessas pessoas, vai se afastando aos poucos. Evite confrontos, procure ter a sua vida independente, longe, né, da pessoa. Porque elas não vão mudar. Para que elas mudem, é preciso assim um enorme querer. Um enorme querer. E como elas acham que estão certas, que estão fazendo bem, elas não vão achar que precisa se transformar. Vão falar que você que precisa. Mas na realidade você também precisa sim se transformar. Você precisa se transformar. A partir da sua transformação, você se fortalece,
né? E toma as melhores decisões nos caminhos que você vai tomar, né? Eu não acredito naquela, né, pau que nasce torto morre torto. Eu acredito muito no ser humano, que cada um tem o seu tempo na evolução, né? E nós devemos sim ter compaixão, não raiva, não alimentar na mesma moeda, na mesma frequência, né? Na radiestesia, nós temos indivíduos que têm um certo número de elipses onde eles estão estagnados no desenvolvimento, no sentido de agora as pessoas e a humanidade está se transformando e eles continuam nessa mesma versão deles mesmos, né? Por opção. Então, não é que eles não evoluem porque não têm oportunidades, né? Apesar deles não terem consciência, eles têm toda uma convivência que poderia ser um pouco mais sadia, né? Mas tem muitas coisas aí que vêm da infância, que vêm, né, coisas que eles têm gravados ali no subconsciente, como eu falei, e que faz com que eles apenas vivam e projetem aquilo que está gravado no subconsciente, ou por uma infância difícil, ou um período gestacional também muito conturbado, coisas que recebeu do meio aí até os 7 anos de idade, né? Desde quando se liga no espírito, o espírito, né? Nesse ser, na formação ainda intrauterina, que se dá lá pela 10ª semana, e onde todo o sistema nervoso já está mais adaptado, mais preparado, já para receber aquele espírito e começar aí a gravar as experiências, né? Então, olha quanta coisa tem fora da consciência, né? Isso tudo está a nível muito profundo. Por isso que a pessoa não muda, porque ela, nem nós também, em outras coisas que nós podemos ter aqui, quantas transformações a gente faz aí na terapia do gráfico da vida, é o que eu faço todo dia, né? Transformar, ajudar as pessoas a se transformarem. Quantas coisas nós temos aqui que a gente nem sabe e o quanto isso prejudica a nossa evolução, o nosso bem-estar, a nossa sensação de liberdade, né? Como seres humanos, vamos dizer assim. Então, conversar com eles não vai adiantar também. Como eu falei, não fica nada gravado aqui e eles só esperam a conversa terminar, você jogar tudo para fora, né? O que você acha deles, da situação, e acabando a conversa, a única coisa que vai ficar é colocar a culpa em você. Você tem culpado e você veste a carapuça. A gente veste a carapuça. Então, busque a sua paz, o seu equilíbrio fora do ambiente, se afaste o mais que possível. Outra dica cuide de si mesmo, né? Para não se tornar também uma pessoa tóxica. Né? Isso eu acho que é a coisa mais grave bem. Cuide-se bem para você não se tornar uma pessoa tóxica, né? Querendo impor as suas ideias, agredindo, trocando farpas, gritando e tentando fazer aquele ser humano entender, né? Eu falo, fulano não entende, não entende, parece que não entende, e não entende mesmo, porque não tem a percepção. É como se tivesse uma gravação ali e a pessoa só entende aquilo que está gravado, nada mais. Enquanto novas informações não forem colocadas ali, é aquilo que vai ser, né? Então, evite a qualquer custo confrontos, né? Procure ajuda para se proteger de profissionais, né? Terapeutas, psicólogos, procure ajuda de amigos, de familiares que estão fora, que não se envolvam, uma pessoa que você confie, né? Porque sozinho você não consegue sair de uma relação tóxica e ela pode chegar a um nível trágico, né? Então, não crie expectativas de que esses indivíduos tóxicos vão mudar. Mude a si mesmo, né?
As pessoas tóxicas não admitem que fazem algo contra alguém. Então, isso é o que eu tô batendo na tecla desde o começo dessa live, né? Busque a neutralidade, né? Como os indivíduos tóxicos, eles sugam a sua energia, proteja-se. Ai, mas como é que eu vou proteger? Como eu faço para não ser sugada a minha energia? Tem várias formas de você se proteger nesse aspecto energético, né? De como você manter a sua integridade física, mental, emocional, moral, espiritual, né? Buscando o autoconhecimento, buscando o fortalecimento. Nós falamos muito nos cursos, pelo menos eu falo muito sobre interferência de ondas construtivas e destrutivas, né? O quanto, imagina que essa energia vem em direção a você e se você anula aquela energia, se você não está em desequilíbrio, aquela energia vai se expandir e você se fortalece. No caso, quando a energia ela é destrutiva, não tem uma compatibilidade. É como você jogar uma pedrinha na água e outra pedrinha num tempo diferente, numa intensidade diferente, ou uma pedra maior, né? Vai acontecer o quê? Um desequilíbrio de ondas onde uma vai se interpor na outra. Então, isso destrói a energia, né? Elas acabam se anulando e é isso que causa os sugadores de energia, vamos dizer assim, né? Então é a mesma coisa, você entra num ambiente que não te faz bem, o que você faz para se proteger, né? Coloca aí uma proteção, faz um grounding, né? Tem várias técnicas, talvez até se vocês gostariam, eu faço uma live sobre isso, né? Mais específica. Mas o principal é buscar a sua proteção, o seu equilíbrio, seja de qual forma for, evitar os confrontos diretos, né? Uma das coisas que nós podemos fazer também no contexto desses equilíbrio que a gente busca, né? É se firmando nos seus princípios, nas suas próprias crenças. Veja quais são as suas crenças também, né? Você aprendeu que você tem que se submeter a certas coisas, a ser dominado, ou o que acontece com a sua autoestima, com a sua autoconfiança, com o seu amor próprio, deve estar lá embaixo. Lá embaixo, primeiro, se não tiver, à medida que esse relacionamento é mais duradouro, eles vão minando todas as suas possibilidades, fazendo com que você não tenha a sua autoestima, a sua independência financeira, psicológica, emocional, mental, espiritual, né? Então, busque transformar as suas crenças, aquelas que te limitam, e coloque informações mais positivas no seu subconsciente, né? Entendam quem vocês são, tenham força, né? E isso exige, claro, ajuda. No caso, o que eu ajudo é com o gráfico da vida, que é o que eu sei fazer. Mas tem várias técnicas também que te possibilitam. Então, procure ajuda, né? Para que você não atraia o mesmo padrão limitante das pessoas, ou mesmo situações tóxicas, né? Não só pessoas tóxicas. Então, existe um processo onde você possa ressignificar aquilo que você acredita para você, né? Tirar essas crenças limitantes. Ah, eu não presto para nada, eu não sou nada, eu não sei ganhar dinheiro, eu não sei me cuidar. Não. Todos nós temos dentro de nós tudo de melhor que o universo possa nos dar. Então vamos buscar aí, né, essa força.
Outra dica importantíssima é essa, exatamente isso que eu estava falando. Seja independente financeiramente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Busque a sua autoestima, a sua identidade, porque chega um certo momento você já nem sabe mais quem você é. Você vive em função da pessoa. Você não tem mais a sua identidade, as suas próprias vontades. Você vai satisfazer a vontade dele. E por mais que você faça, é o que eu falei, sempre vai ter um pedacinho ali, um fiozinho de cabelo, um grãozinho de areia que vai pegar naquele ponto, né? Então, essas são as dicas aí. Espero que tenham gostado da live. Eu vou encerrando, né? E vocês têm aí a oportunidade na mídia, qualquer que seja, de me contatar se precisar de alguma coisa, se tiverem mais ideias de outras lives que eu possa fazer. Então, agradeço demais, gratidão por essa participação, estou à disposição para perguntas. Tá aqui no link, né? O nosso site, o Instagram, Facebook, né? E temos aí a próxima live que eu vou divulgar também já durante a semana. Um abraço aí, tamo junto, pessoal!